Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Estimados ouvintes, bem-vindos ao 7º e último episódio da 5ª série do podcast independente Ler um Café, Beber um Livro. Numa altura em que os podcasts literários sobre a leitura diminuem e em que alguns títulos da imprensa escrita sobre artes e letras estão em risco de se extinguir, o podcast Ler um Café, Beber um Livro continua a resistir, graças às editoras que nos apoiam, bem como aos ouvintes e aos leitores que nos fazem chegar as suas opiniões e impressões. Por isso, se gostarem deste episódio ou de outros deste podcast, agradeço que nos acompanhem. Hoje vamos falar sobre um livro extraordinário, Ensaios sobre a Virtude e a Felicidade, de Samuel Johnson, moralista do século XVIII. A edição magnífica e esteticamente bem cuidada é da Imprimatur, com a introdução, tradução e notas de Pedro Galvão. Esta edição tem a particularidade de ter, para além de uma referência às fontes, um índice onomástico e também um índice remissivo, onde o leitor pode fazer o seu dicionário existencial, ou seja, busca o tema que pretende consultar e o índice remissivo dá-lhe a página, quase como por artes mágicas. Antes de começar, queria ler uma nota de James Boswell que faz um retrato de Samuel Johnson e que está inserida na página 485 desta compilação. E diz James Boswell acerca de Samuel Johnson: via só de um olho, mas o espírito está de tal modo acima das deficiências dos órgãos, chegando mesmo a supri-las, que as suas percepções visuais, até onde chegavam, eram invulgarmente apuradas e precisas. Ou seja, Samuel Johnson via mais de um olho do que muitos, na altura da sua época, com 2 olhos. Vou então fazer algumas leituras de maneira aparentemente aleatória dos ensaios sobre a virtude e a felicidade editados pela Imprimatur. Começo aqui logo pela página 33, no ensaio Planos de Felicidade Futura, que começa com uma entrada de Estácio, Tebádia, 6, 401, que diz o seguinte: ficar parado é uma desgraça. Perdem-se 1000 passos antes da partida e os cascos pesados batem na planície ausente. Depois Samuel Johnson, partindo deste mote, entre aspas, diz o seguinte: tem-se observado com frequência que o espírito do homem nunca se satisfaz com os objetos situados mesmo à sua frente, estando sempre a apartar-se do momento presente e a perder-se em planos de felicidade futura. Depois, na página 104, no ensaio A Insensatez da Antecipação de Infortúnios, escreve Samuel Johnson: a preocupação com o que há de vir, censurada com tanta justeza, não resulta daquelas reflexões gerais que a observação do mundo nunca deixará de inspirar, sobre a inconstância da fortuna, a incerteza da vida e a insegurança universal em todas as aquisições dos homens. Ela provém, antes, de uma antecipação consternada do infortúnio, que fixa o espírito em imagens lúgubres e melancólicas e faz o medo prevalecer sempre na imaginação. Este género de ansiedade é quase igual na sua natureza ao ciúme, no amor e à suspeita no comércio geral de vida. Um temperamento que mantém um homem constantemente alarmado, dispõe-no a avaliar tudo do modo menos favorável à sua tranquilidade. Enche-o de perpétuos estratagemas de neutralização, desgasta-o com planos para obviar males que nunca o ameaçaram e, a longo prazo,
contribua para produzir aqueles prejuízos que lhes suscitaram pavores medonhos. Mais à frente, o mal é tão incerto como o bem, e pela mesma razão que não devemos ter esperanças excessivamente fortes, não devemos temer o futuro com demasiado desânimo. Aliás, é uma nota muito característica do Samuel Johnson. Nunca há aqui um grande extremar de posições, há sempre a tentativa de encontrar um ponto de equilíbrio entre os opostos. Depois, mais à frente, nas múltiplas artes do engano de si mesmo, escreve na página 118: é possível ter uma vida longa sem nunca encontrar um amigo em cujo entendimento e virtude possamos ter igual confiança e cuja opinião possamos valorizar tanto pela sua justiça como pela sua sinceridade. Um homem fraco, por muito honesto que seja, não está qualificado para julgar. Um homem mundano, por mais perspicaz que seja, não está habilitado, para aconselhar. Com frequência, escolhem-se os amigos pela semelhança de hábitos, pelo que cada um encobre os defeitos do seu amigo, dado esses serem os seus defeitos. Os amigos são gentis e não gostam de magoar, ou são movidos pelo seu próprio interesse e receiam ofender. Depois, mais à frente, na página 121, refere: das fraquezas do espírito humano, nenhuma foi censurada mais vezes do que aquela negligência dos homens que os leva a não dar atenção aos seus próprios erros e aquela facilidade com que os desculpam por mais que os repitam. Ou seja, para uma autoanálise tem que sempre haver um distanciamento que a maioria das pessoas não tem porque o ego as trai sempre. Depois, no 165, no ensaio O Amor ao Dinheiro. Visto que em todas as épocas o amor ao dinheiro foi uma das paixões que mais perturbaram a tranquilidade do mundo, não há tema abordado mais copiosamente pelos moralistas antigos do que a tolice consagrar o coração à acumulação de riqueza. Mais uma passagem magnífica. Das vicissitudes da fama literária, página 319. As grinaldas conquistadas pelos heróis da literatura têm de ser colhidas em cumos tão difíceis de alcançar, como aqueles que permitem a outros ostentar coroas de louvor, por feitos cívicos ou militares. Ademais, suscitam a mesma inveja quando são usadas e é preciso ter o mesmo cuidado a protegê-las daquelas mãos que se ocupam em tentativas incessantes de as destruir. Resta a esperança de se conservarem viçosas e de serem menos propensas a murchar com a passagem do tempo ou estarem menos sujeitas aos golpes do acaso. Na página 312 e 13, A Esperança da Fama Literária, Samuel Johnson escreve: os seus inimigos poderão alimentar o orgulho com uma negligência emproada e satisfazer a malvadez com uma naturalidade silenciosa. Do mesmo modo que as mulheres de Roma, recusando-se a providenciar novas crianças ao Estado, ameaçaram por ter mais conquistas e novos domínios. Aqueles que nunca poderiam injuriar uma pessoa com invectivas, poder-se-ão associar de modo a aniquilar pelo silêncio. Continua atual, não acham? Depois, na página 192, mais uma tirada de gênio, retirada do ensaio A Tolice e o Incómodo Fingimento. Importa distinguir sempre o fingimento da hipocrisia. Esta é a arte de imitar aquelas qualidades que, com inocência e segurança, podemos deixar saber que desejamos. Um homem que, para empreender uma fraude ou ocultar um crime, imita uma vida séria e os rigores da devoção tem a culpa. Então, de praticar a hipocrisia. E esta culpa é tanto mais grave quanto mais pernicioso for o fim que o leva a apresentar-se como uma aparência falsa. Mas aquele que, com modos grosseiros e uma presença desagradável, se gaba das suas conquistas amorosas,
e diz contarem-se aos milhares aquelas que poderia ter desposado, se estivesse disposto a submeter-se ao jogo do matrimónio, pode ser acusado apenas de fingimento. A hipocrisia é o fardo necessário da vileza, ao passo que o fingimento constitui parte das armadilhas em que a tolice se enreda. A primeira completa o vilão, ao passo que o segundo se limita a dar os retoques finais num presunçoso. O desdém é o castigo apropriado para o fingimento, a repulsa, a justa consequência da hipocrisia. E finalmente, para terminar, na página 43, o roubo do tempo. O tempo, portanto, mais qualquer outro género de propriedade, deve estar a salvo da invasão. Não há, todavia, um único homem que não reclame o poder de desperdiçar aquele tempo ao qual os outros têm direito. E na página 44 e 45. Para termos a benevolência dos outros, não podemos deixar de suportar as suas tolices. Quem não consegue convencer a retirar-se da sociedade tem de se resignar a pagar um tributo do seu tempo a uma multidão de tiranos. Ao preguiçoso, que faz compromissos e nunca os cumpre. Ao consulente, que pede conselhos e nunca os segue. Ao gabarola, que alardeia só para ser elogiado. Ao queixoso, que se lamoria só para que se tenha pena dele. Ao sonhador, cuja felicidade é entreter os amigos com as expectativas que todos, menos eles, sabem ser vãs. Ao economista, que fala de negócios e de contratos. Ao político, que prevê o desfecho das batalhas e a ruptura de alianças. Ao usurário, que compara os diversos fundos. Ao tagarela, que fala apenas porque adora estar a falar. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno.